Oi, gente. Oi, pessoal. Então, conforme eu tinha prometido, né, nos vídeos anteriores da minha página, professora Fernanda Pacheco, eu vim falar hoje um pouquinho do uso das plantas laxantes para o emagrecimento. E queria deixar bem claro assim para vocês que essas plantas, elas não são utilizadas com esse fim. Elas são mais utilizadas para quem tem problemas de regulação intestinal. Então, muitas vezes a gente tem, né, a falsa ideia de usá-las para o emagrecimento, que pode provocar vários danos. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de algumas plantas, em especial a casca sagrada e o sene, que eles estão em composição. Muitas vezes a gente vai nesses casos de produtos naturais, né? E a atendente fala que pode usar sem nenhum controle, o que é uma mentira, tá, gente? Então vamos tomar cuidado, né, com o uso dessas plantas, que é isso que eu vou tratar agora nessa videoaula ou palestra, bem? Bom, cuidado com as plantas comumente utilizadas como laxantes para o emagrecimento. Não é para não usar essas plantas quem tem problemas de constipação intestinal, mas tem muitas pessoas que utilizam essas plantas para fins emagrecedores, né? Ou tomam lactopurga, que também vai dar um grande problema no consumo exagerado e contínuo. Então, essas plantas elas também vão ter efeitos como laxantes e pode ter efeitos colaterais muito sérios, que é o que eu vou tratar agora. Bom, gente, não falei que o lactopurga é feito dessas plantas. O lactopurga é um laxante químico, mas essas plantas elas têm o mesmo efeito do que os lactopurgas e como elas são utilizadas também por algumas pessoas, né, para o emagrecimento. Então eu vou querer destacar aqui os problemas do uso dessas plantas, que na realidade o uso indicado é como laxante purgante e são usadas como emagrecimento. Qual que é a diferença de um laxante para um purgante? O laxante ele vai ter um efeito mais suave, produzindo fezes macias. Já o purgante ele tem um efeito drástico. Ele tem efeito de 2 a 3 horas e vai produzir então fezes muito mais líquidas do que o laxante, tá bem? Uma dessas plantas muito utilizadas como laxantes e purgantes são, a gente vai citar, né, a casca sagrada e o sene. Todas, se vocês forem observar a composição desses complementos alimentares, seca a barriga, faz cintura, todos vão ter essas duas substâncias presentes. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o uso contínuo dessas substâncias, dessas plantas, vão gerar uma série de problemas e por isso não é aconselhável você tomar corriqueiramente essas cápsulas, né, seca barriga e etc. Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês conhecerem mais sobre essas duas plantas, ok? Bom, a casca sagrada, ela tem o nome científico de Rhamnus purgiana. Ela ocorre naturalmente em regiões montanhosas dos Estados Unidos e do Canadá e foi muitos anos, né, usadas por índios norte-americanos como laxante. Então, ela é um conhecimento de etnobotânica, né? Ela foi descoberta a partir do uso, e seu uso foi feito através desses índios norte-americanos que a utilizavam há anos como laxantes. Elas, como composição química, elas são ricas em antraquinonas e glicosídeos, que são responsáveis por seu efeito laxante ou purgante. O que vai definir o efeito da casca sagrada vai ser a sua dosagem. Baixas doses, ela vai ter efeito laxante. Altas doses, ela vai ter efeito purgante, né? Qual que é o problema do uso rotineiro, diário dessa casca sagrada presente nesses complexos, né, de 7 erva, cápsula seca barriga? Quais seriam os problemas do uso corriqueiro, né?
diário, sem parar. Elas podem levar alterações anatômicas no colo do intestino, causando danos à musculatura devido a ter um estímulo forçado. Por quê? O que essas antraquinonas e glicosídeos faz? Eles forçam o intestino a ter os movimentos peristálticos, consequentemente dá vontade de defecar. E isso feito, né, de maneira forçada, devido ao uso contínuo dessa planta, pode levar a danos na musculatura que seu intestino ele acaba perdendo esse movimento. Então gera o quê? Uma dependência da planta, você vai ter que tomar essa planta o resto da vida, porque toda vez que você parar de tomar, você vai ter problemas de irregulação intestinal, ok? Porque a sua musculatura não mais responde aos movimentos peristálticos. Além disso, né, o consumo da casca sagrada pode trazer dor no estômago, cólicas abdominais, diarreias severas, principalmente em altas dosagens, quadro de desnutrição, porque tudo a pessoa, né, que ela não está habituada ao uso da casca sagrada contínua, ela pode ter, né, a sua ação purgante pode deixá-la desnutrida, tanto porque ela não absorve os nutrientes essenciais para o organismo dela, porque tudo que ela consome ela defeca. Além disso, não existe comprovação do efeito da casca sagrada como emagrecedor, ela dá a falsa ideia do emagrecimento, porque devido induzir a diarreia, né, as fezes mais pastosas, você tem a perda de água do organismo e a pessoa na realidade já está perdendo água e não peso. Então dá essa falsa ideia do emagrecimento. Ela também pode causar dependências, tanto da forma, como eu falei, né? Devido ao não mais funcionamento do intestino, graças ao uso contínuo da casca sagrada, mas também ela causa dependência como ansiolítico e antidepressivo. Então, ela gera uma dependência devido a essa composição química da casca sagrada. Além disso, pode causar melanose cólica, que é uma doença que leva a distúrbios intestinais severos, a pessoa tem problemas de absorção de nutrientes, então ela pode adquirir essa doença, e ainda o câncer de colo de intestino, que é muito sério, né? E no caso de consumo contínuo para grávidas, ela pode levar a aborto até o primeiro trimestre de gestação. Então é muito sério, gente, o uso dessas plantas. Elas não são indicadas para quem não tem problema de intestino. Elas não são indicadas como plantas emagrecedoras, ok? Bom, em quais condições devo usar a casca sagrada? Somente para pessoas que têm constipação crônica ou grave, que é problema intestinal severo, né? Então deve usar. A casca a ser usada, ela deve ter sido envelhecida por no mínimo 1 ano, porque senão ela vai ter outra composição, porque para ter efeito purgante, a casca da planta ela precisa passar por um tempo de envelhecimento para produzir a hemodina, que é uma substância responsável por sua ação laxante. Se essa casca ela for recentemente colhida, sem passar por esse período de 1 ano de envelhecimento, ela pode não ter efeito ou pode ter um efeito contrário, né, do que você se quer. Então, a pessoa que tem constipação, ela vai tomar a casca sagrada e pode ser que ela piore o caso dela. Então, sempre utilizar a casca sagrada que tenha como período de envelhecimento 1 ano. Usada para exames de trato intestinal e intervenção cirúrgica na limpeza. Então, essas seriam as formas indicadas da casca sagrada. Pessoas que vão fazer cirurgia, né, que precisam ter a limpeza do trato intestinal, usa a casca sagrada para fazer aquela limpeza, aquele momento antes da cirurgia, ok? Para não ocorrer, né, defecação durante a cirurgia e não atrapalhar, né, os exames, no caso, relacionados ao trato intestinal. Bom, essas são as condições de se usar cascas sagradas. Elas não são indicadas para o emagrecimento e pode causar problemas sérios de saúde, ok?
Então, isso é um alerta que eu venho fazer para vocês, porque muitas vezes a gente vai nessas casas de produtos naturais, é uma atendente que ela não tem informação, então ela fala, pode usar, que não tem problema. Então, vocês, quando vocês forem comprar aqueles complexos, 7 erva, 30 erva, cápsula seca barriga, vocês leiam a composição. Se tiver casca sagrada, se tiver sene, que é o próximo planta que eu vou falar com vocês, use só por um curto período de tempo, ok? Então, é isso sobre a casca sagrada. Uma outra planta que é muito utilizada como efeito laxante e purgante é o sene, que é a Cássia angustifolia. O sene ele vai ter origem na Arábia e na África Ocidental, mas ela é cultivada em muitos países, como por exemplo na Índia e inclusive aqui no Brasil também a gente tem o cultivo de sene. Bom, por que esse interesse econômico do sene? Porque todas as partes do sene ela tem um interesse comercial como laxante, né? As folhas, os folíolos e frutos que são utilizados para fazer chá, ervas, cápsula e etc. Então, o sene ele é totalmente aproveitado devido ao seu efeito laxante. Mas a principal parte utilizada como laxante é as suas folhas, que são comercializadas na forma de chás ou cápsulas, né? Nas folhas do sene, a gente vai ter antraquinonas, que se dividem em diantronas e antronas, que vão dar esse efeito laxante do sene. Além disso, né, os folíolos e frutos, eles são antracênicos e também possuem glucosídeos de diandronas, mucilagens, flavonoides, resinas, ácidos orgânicos e fitoesteróides. Então, os frutos e os folíolos e as flores do sene, eles também têm efeito, mas o maior consumo, né, o uso comercial do sene são suas folhas, tá? Que são ricas em antraquinonas, que dão o seu efeito laxante. Bom, o sene ele é um dos laxantes mais utilizados, principalmente no Brasil, né, e no mundo, por não precisar de prescrição médica, poder ser recomendado, né, por farmacêuticos e também muitas vezes pela automedicação, né? A pessoa vai lá na casa de produto natural, compra as folhas, faz um chazinho e toma sem nenhum conhecimento, sem nenhum controle. Bom, o efeito do sene geralmente ele se dá de 10 a 12 horas após o consumo, né? Seja do chá ou da cápsula. Bom, qual que é o mecanismo de ação do sene? Ele vai aumentar os movimentos peristálticos do colo, né? Levando uma redução do trato intestinal e liberação de eletrólitos, dos eletrólitos. Então, além de aumentar os movimentos peristálticos, ele também altera a secreção, a quantidade de eletrólitos presentes no intestino e também com isso ele vai estimular a secreção de água para o lúmen do colo, aumentando então o volume das fezes, levando as fezes à formação mais pastosa ou mesmo líquida, né, com seu efeito purgante. Bom, já que é utilizada, né, então algumas recomendações são feitas em relação a esse uso do sene. Bom, não é para não usar, né, gente, mas a gente tem que ter um controle. Geralmente se fala a menor dosagem possível. Em adultos, essas doses podem ser de 15 a 30 miligramas e já em idosos, que são o público mais utiliza o sene, essa quantidade deve ser ainda menor, deve ser metade, né? Deve ser menos do que 15 miligramas por dose, ok? Bom, e além disso, se recomenda usar ele num período menor de 15 dias, no máximo 15 dias. Não se pode usar o sene a vida toda, né? Então a gente tem que utilizar no máximo 15 dias em caso de constipação intestinal.
Por que isso? Porque ele pode levar ao mau funcionamento do intestino, acarretando tudo aquilo que eu falei que é para a casca sagrada, aumento das chances de câncer de colo de intestino, desenvolvimento de doenças intestinais graves, como também causa dependência, porque o intestino ele vai ficar acostumado à utilização dessas plantas e acabam então perdendo a sua função e a pessoa nunca mais ela vai ter sua regulação natural, ela sempre vai ter que fazer uso de algum medicamento para constipação. Bom, problemas no uso do sênior. Falsa ideia do emagrecimento, como eu já falei, né? A pessoa, usando laxante para emagrecer, ela tem a falsa ideia do emagrecimento porque ela perde água e não peso, porque as reservas de gordura dela continuam lá. Ele não tem efeito nenhum no metabolismo. Então, a pessoa volta ao peso inicial após parar de usar. Pode levar a cólicas, diarreias, severas, aumento do fluxo menstrual no caso de mulheres, principalmente em caso de uso contínuo e excessivo, em doses excessivas, carência de potássios, porque como ele estimula a liberação de muitos eletrólitos, ele estimula a liberação de sais minerais, então a pessoa ela fica debilitada em sais minerais, diminuição de globinas, pode levar a nefrites, cistite, devido ao uso prolongado. Também pode ocasionar em grávidas, lactantes e recém-nascidos, apendicite, desidratação severa, hemorroidas, insuficiência hepática e outros problemas no fígado, rins e intestino. Então, é muito sério o uso dessa planta, em altas doses e o uso contínuo. Também pode acarretar, distúrbios cardíacos, fraqueza muscular e etc., principalmente para quem faz uso contínuo, e as alterações que causam no intestino pode acarretar outros problemas de saúde. Hepatotoxicidade, assaduras graves e descamação de pele se ele usado por crianças. Intoxicação pode levar a alterações do sistema nervoso, muscular e hepático. Então, gente, é muito sério o uso do CN. Ele deve ser usado no máximo 15 dias. Muitas vezes a gente vai nessas casas de produtos naturais e é atendido por uma pessoa, que é do comércio, ela não tem conhecimento, científico de certas plantas e recomendo você usar, fala que não tem nenhum problema porque é natural, mas tem sim. Então, sempre usar o CN em dosagens baixas, Se não tem mais efeito em você, porque você utilizou muito, usar no máximo 15 dias a dose que você usa, ok? No máximo 15 dias. Então, essas cápsulas secas barrigas, essas coisas que tem na sua composição CN, use no máximo 15 dias. Não ultrapasse esse período de tempo. Dá um tempo, tipo de 1 mês, 2 meses, e depois volta a usar. Não utilizem mais de 15 dias, ok? É muito sério a questão do CN. Bom, como considerações finais, de tudo do que a gente foi falando, a gente tem que entender o que? O uso de plantas medicinais para fins emagrecedores, ela vem crescendo devido aos baixos custos, dessas plantas. Muitas vezes a gente encontra no vizinho, aquela planta. E que também tem que ficar claro que eles têm efeito sim no emagrecimento, Como qualquer medicamento, eles têm um efeito. E, porém, tira essa ideia de que por ser um produto natural não tem efeito colateral. Tem sim, e pode ter interações com outros medicamentos, talvez você faz uso de algum medicamento contínuo, vai lá e utiliza um chá que parece inofensivo, porque alguém falou com você que produto natural não tem efeito colateral, e você pode estar alterando o seu tratamento de uma doença séria que você possui, enfim. Então, tem que ter essa noção de que planta medicinal, ela como qualquer outro medicamento, a gente precisa de prescrição, a gente precisa de recomendações, a gente segue todo uma norma e precisa de um pouquinho de conhecimento científico, não é ir usando
tudo à torto e direito, porque as pessoas falam que fez bem, enfim. Cada um é cada um. Muitas plantas medicinais, além de ter efeitos colaterais que interagem com outros medicamentos, né? Elas podem ter riscos toxicológicos, podem ser tóxicos, e, e sempre evitar a automedicação como qualquer outro medicamento. Aí eu venho citando aqui alguns riscos, né, do uso de plantas medicinais que têm efeito embriotóxicos, cancerígenos e abortivos, né, que são utilizados que não são utilizados de maneira adequada. Por exemplo, a gente tem o alecrim, ele é muito utilizado como antioxidante e antisséptico. A cânfora, né, principalmente no fato de beber, né, ter o uso oral da cânfora, o eucalipto, que é muito utilizado como anti-inflamatório, o sene, né, que é usado como o laxante, eles são abortivos. Então, existe esse risco, sim. Não é porque é produto natural que ele não vai ter efeito, né, colateral, porque tem sim. Para fechar, né, a gente, como eu falei, a gente deve evitar a automedicação de plantas medicinais, porque mesmo sendo um produto natural, ela tem efeito colateral sim, e principalmente um dos seus efeitos é o sinergismo com outros medicamentos, né? Aí como exemplo aqui, eu citei para vocês, né, que o guaraná potencializa analgésicos e inibe anticoagulantes. O maracujá, que é muito utilizado como calmante, né, potencializa efeitos de medicamentos que afetam o sistema nervoso central e também potencializa o efeito do álcool. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, evitar a automedicação, porque mesmo sendo um produto natural, a gente tem que tomar certos controles relacionados às plantas medicinais, ok? E como qualquer outro medicamento, a planta medicinal ela precisa seguir prescrição médica. Bom, a Anvisa libera, né, como profissionais da saúde, como pessoas que podem indicar e recomendar o uso de plantas medicinais. Dentre eles, a gente tem nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e médicos. Porém, essas pessoas, bioquímicos, essas pessoas elas precisam fazer um curso relacionado ao uso de plantas medicinais. E a carga horária de cada curso vai depender, né, da formação dessa pessoa. Então, mesmo sendo produto natural, mais uma vez, pode ter sim efeitos colaterais, pode ter sinergismo com um medicamento que você está tomando para algum tratamento e precisa de prescrição médica, tá? Bom, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar ideia de novos temas para as próximas palestras ou videoaula, ficam à vontade, comentem na minha página, professora Fernanda Pacheco, lá no Facebook, ou aqui no canal Fernanda Pacheco Falcão, tá bom? Até nosso próximo tempo.